Forma que discutimos aqui, um pacote que pretende afrouxar a legislação, beneficiar partidos políticos. Foram 367 votos a favor, 86 contra. Quem votou contra? PSOL e Novo. Curioso aí, dois caminhos diferentes. Orientaram suas bancadas a votar contra. Inclusive alguns parlamentares com discursos ali um pouco inflamados também contra isso, falando que esse projeto só beneficia os políticos e não, né, os eleitores e o país. Os destaques que ainda podem alterar pontos do texto serão avaliados hoje com a votação do projeto complementar que faz parte da mini-reforma. O projeto ainda precisa passar também pelo Senado antes de ir para a sanção de Lula até o dia 6 de outubro, para que ele possa valer para as eleições do ano que vem. A proposta, ela foi fatiada em dois diferentes projetos, ela é criticada por muitas organizações de transparência eleitoral e também, principalmente, por movimentos anticorrupção. O texto diminui, de certa maneira, a punição a partidos e também a políticos que cometem irregularidades. Abre uma brecha para que as legendas não cumpram as cotas das candidaturas de mulheres, a cota mínima de 30% para as mulheres nas disputas legislativas. Também traz uma questão em relação aos negros. A proposta flexibiliza as obrigações sobre as prestações de contas, libera doações eleitorais via Pix e também regulamenta as chamadas candidaturas coletivas. Essa mini-reforma eleitoral, Josias, ela piora a nossa política brasileira? Piora muito, Fabiola. Você sabe que a língua portuguesa ela é tão rica que certas palavras permanecem ali escondidas nos fundões dos dicionários, né? Uma dessas palavras é apatifar. Segundo Aurélio, apatifar significa tornar desprezível, aviltar, envilecer. E não são apenas as pessoas que se apatifam. Uma democracia também pode se apatifar ou ser apatifada. E é impossível olhar para a Câmara dos Deputados hoje sem ser assaltado pela sensação de estar testemunhando um acentuado processo de decomposição, de apatifamento. Sob a batuta ali do Arthur Lira, a esquerda, a direita e o centrão estão apressando a análise de um pacote de medidas político-eleitorais. Então, salvo exceções ali, PSOL e Novo, todo mundo está concordando com essas mudanças que estão rolando na Câmara. E o embrulho inclui uma mini-reforma que piora uma legislação que já é bem permissiva e esse texto já foi aprovado na noite passada, votação expressivíssima, e está pronta para sair do forno uma emenda constitucional que concede a mais generosa, ampla e desavergonhada anistia da história. Cancela multas da Justiça Eleitoral contra os partidos, esmigalha o sistema de controle de gasto de verbas públicas em eleições, perdoa ali, inclusive, aqueles partidos que não cumpriram a cota mínima de investimento em candidaturas de mulheres, de negros, perdoa tudo. Há um pouco de tudo mesmo nesse embrulho da Câmara, Fabiola, exceto probidade, interesse público. Flexibilizam-se as cotas para candidaturas de negros e mulheres, as leis de improbidade e da ficha limpa são passadas a sujo, reduz-se a transparência, escancaram-se as portas para compra de votos, inclusive, por meio da subcontratação de cabos eleitorais, e há ali um interminável etc. de recursos. Se você reúne velhas ideias com tramóias novas, a Câmara encontrou uma forma sui generis de acabar com a criminalização da política. Em vez de deter os criminosos, elimina-se o crime. Não tem crime mais, então não tem mais o criminoso. Esse espetáculo de disfarçatez antecede a definição do valor do fundão eleitoral para 2024. Daqui a pouco os parlamentares vão definir quanto eles querem do nosso dinheiro para financiar a eleição municipal do ano que vem. Estão falando em 5,7 bilhões de reais. Querem o dinheiro, mas não querem controle, não querem compromisso com investimento naqueles nichos que interessam à sociedade, mais mulheres, mais negros, porque são esses os núcleos majoritários na sociedade brasileira. Não faz sentido que você não os inclua no rateio de verbas. Então, há mais de meio século, Fabiola,
um historiador, o Capistrano de Abreu, ele propôs uma revisão constitucional revolucionária. A Constituição do Capistrano teria 2 artigos só. O artigo 1º diz que todo brasileiro deve ter vergonha na cara. E o artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Quem olha para a Câmara hoje compreende por que a proposta do Capistrano de Abreu não avançou. Porque a política brasileira tem uma vocação, Fabíola, para o apatifamento. É o que nós estamos assistindo hoje na Câmara. Professor Mairovitch, do ponto de vista jurídico, quem tem razão aí? Alexandre de Moraes ou Nunes Marques ou nenhum dos dois? Olha, vamos por partes. A primeira coisa a colocar é que nós estamos diante de 2 deusas mitológicas. A deusa grega Têmis, ela tem venda nos olhos, quer dizer, ela não enxerga. E aí, então, ela está representada no Supremo Tribunal pelo Nunes Marques. Ele não enxerga. A outra é a deusa romana, a Justitia. Essa não tem venda nos olhos e está representada, pelo menos ontem, pelo Alexandre de Moraes. O que eu quero trazer com essa imagem é que, e para que não haja confusão, abolir, mediante violência ou grande ameaça, mas abolir o Estado democrático de direito tem penas de 4 a 8 anos. E o Alexandre de Moraes fixou em 5 anos e 6 meses. O outro crime não é abolir, mas é uma tentativa de depor um governo. Aí a pena é mais alta, é de 4 a 12 anos. E na individualização, na dosagem, na individualização, o Alexandre de Moraes chegou a 6 anos e 6 meses. Então, é bom notar que, e já foi ressaltado pelo Josias, que para o Nunes Marques, esses 2 crimes são atípicos, ou seja, não estão previstos na legislação penal. Mas estão sim, está escrito lá, abolir, mediante violência e grave ameaça. Isso aconteceu. Tem também a tentativa de depor, sim, isso está bem comprovado. Então, como o Nunes Marques não enxerga isso? E mais, ele só tem razão, Nunes Marques, quando diz que não houve o crime de associação delinquencial qualificadora armada. Por quê? Porque uma associação delinquencial ela tem que ter uma estabilidade, uma permanência. E o que a gente viu ali é que o Aécio, quer dizer, esse denunciado, não estava associado a todos aqueles que participaram desse golpismo. Então, esse crime não está bem tipificado. Então, o Nunes Marques, o Cássio com K, acerta só aí. Um ponto importante também a realçar, e aí a gente vê o discurso, não só o voto, mas o discurso do Alexandre de Moraes, talvez o peso da sua estrela de xerife, o seu populismo, o seu tom impróprio. O que ele faz? As penas foram dosadas, individualizadas, muito pesadamente, muito fortemente. Veja que, com relação a isso, as diferenças entre o mínimo e o máximo previsto na lei, o Alexandre de Moraes força a mão. É evidente que o ato foi grave, a culpabilidade grande, mas, muitas vezes, isso tudo não pode ser dosado 2 vezes, como fez o Alexandre de Moraes. Às vezes, há necessidade de se compensar. Por exemplo, o Aécio é o primário. E não foi em momento algum levado em conta isso ou dito isso. Então, está muito pesada, Fabiola,
E essa é, individualização o que ele professor fez. Mairovich, até para ficar claro aqui para nossa audiência, aí o senhor pondera bem. O Alexandre de Moraes pegou pesado, Cássio Nunes Marques pegou leve demais. Qual seria o caminho do meio? Qual seria uma pena ideal aí? Qual seria? Quantos anos de prisão? Olha, o que é importante se colocar é que os atos foram típicos de abolir o Estado democrático e um golpe para depor. Então não dá para tirar esses dois crimes em hipótese alguma. O dano, evidentemente, que era o dano normal, comum, que era o dano em patrimônio tombado, aí tá muito claro, as imagens, tudo, não dava como para o Cássio Nunes Marques escapar. Agora, tirando tudo isso, e feita a dosimetria adequada, eu não vou chutar aqui uma quantidade, mas está muito claro. Eu pego os limites, por exemplo, abolir o Estado Democrático é de 4 a 8 anos, foi fixado em 5 e 6 meses. O golpe para derrubada, para deposição do governo é de 4 a 12. É, foi fixado em 6 anos e 6 meses. O dano, 1 ano e 6 meses e 1 ano e 6 meses. Agora, a associação delinquencial de 4 a 12 foram 6 anos e 6 meses. O dano moral e o dano material, de valor inicial, atenção, de valor inicial, pode aumentar isso, tendo em vista o dano efetivo e apurado. Por enquanto, nós não temos ainda os valores do Supremo, mas são 30 milhões que foram estabelecidos. Aí é uma coisa que tem apoio. Por quê? Porque isso foi avaliado, isso já foi gasto. Agora, com relação à dosagem, à individualização de penas, como é que fica a cabeça do cidadão comum? Espera aí, 17 anos em regime inicial fechado, cadeia. E o outro, em prisão albergue, porque aberta no Brasil, que foi o que foi imposto, o regime aberto, não tem casa de albergado, então vai Ô, para casa, sai Então, durante o mas dia aí para é isso que trabalhar, fica volta à na noite para dúvida, dormir. né? Josias, como é que você viu essa polarização aí no Supremo Tribunal Federal? Olha que diferença, que discrepância de penas, né? 17 anos para 2 anos. O entendimento de 2 juízes. E a retomada agora é com o voto de Cristiano Zanin. E tá todo mundo querendo saber para que caminho vai Zanin? Para o lado de Alexandre de Moraes ou de Nunes Marques? Fabiola, a gente viu ontem o início de uma página da história. O Supremo está escrevendo uma página da história. A gente está há 38 anos do fim da ditadura militar. Tivemos uma tentativa de golpe em 8 de janeiro e o Supremo agora está formando uma jurisprudência nova, uma jurisprudência antigolpe. Nós imaginávamos que isso não seria necessário. Quem imaginaria que alguém tentaria dar um golpe no Brasil? Mas isso aconteceu em 8 de janeiro. E a discrepância entre os votos do Alexandre de Moraes e do Nunes Marques, ela é muito relevante para ilustrar o momento que a gente está vivendo, né? O Alexandre de Moraes, com todos os seus excessos, ele foi visto durante esse processo eleitoral do ano passado e o processo pós-tentativa de golpe como um ministro que atuou com mão forte para evitar desvirtuamentos, seja da eleição, seja da investigação dessa tentativa de golpe. E o Nunes Marques é o ministro 10%, o ministro Gorjeta, o ministro a quem o Bolsonaro, que o indicou para o Supremo, se referiu como 10% de mim no Supremo. Pode-se discutir o tamanho da pena que o Alexandre de Moraes impôs ao primeiro réu. 17 anos de cana, mais multa, né, que se você somar vai dar mais de 40 mil reais. Então, uma pena muito draconiana. E a continuidade do julgamento vai dizer se vai ficar nesse tamanho ou se vai ficar menos do que isso. A Procuradoria-Geral da República tinha sido até mais rigorosa, tinha colocado o teto das penas no alto, 30 anos era o limite ali da Procuradoria-Geral da República. Então, pode-se discutir, o julgamento vai prosseguir. Agora, a pena proposta pelo Nunes Marques, de 2 anos e meio,
considera apenas o dano e a destruição de patrimônio. Ele desconsidera, para ele não houve uma tentativa de golpe, para ele a democracia não esteve sob risco. Então, para utilizar a terminologia do Alexandre de Moraes, para o Nunes Marques, o que aconteceu em 8 de janeiro foi um passeio no parque. Em determinado momento, as pessoas resolveram quebrar a roda gigante. E ponto. Não teve risco, a democracia não esteve ameaçada. Se prevalece esta posição do Nunes Marques, que não vai prevalecer, mas se prevalecesse essa posição do Nunes Marques, seria muito fácil demonstrar altivez no Supremo, Fabíola. Bastava ficar agachado. Quem ficasse agachado se revelaria um ministro de grande altivez. Não dá para concordar com uma posição reles como essa. Mas foi assim durante o processo de julgamento das denúncias, quando os acusados, os denunciados, foram convertidos em réus. O Nunes Marques e o André Mendonça, os dois ministros indicados pelo Bolsonaro, eles divergiram da maioria e, mesmo ali, na hora de aceitar as denúncias, eles já fixaram as suas diferenças. Eles não enxergam nesse episódio, no 8 de janeiro, uma tentativa de golpe. E, claramente, foi uma tentativa de golpe. Então, não se pode escrever uma página da história virando essa página para trás. Nós precisamos virar para frente. Então, convém que a pena seja uma pena draconiana. 17 anos, precisa discutir se é esse o tamanho, se não é, o julgamento vai dizer. Mas também fixar uma pena que desconsidere os crimes praticados contra a democracia, isso não parece razoável. Por isso, a posição do Nunes Marques não vai prevalecer. A mão forte do Alexandre de Moraes, Fabíola, ela expressa a vontade da maioria do Supremo. Agora, vamos ver como vai ficar a dosimetria da pena, depois que todos votarem. E é preciso levar em conta, Fabíola, que nós estamos só no começo do processo. Então, muitos outros réus, a fila é grande, mais de 1.300 pessoas. E não seria razoável também que você fixasse um padrão, olha, a pena é essa e vai ser a mesma para todo mundo? Acho que não seria salutar. É bom que os casos sejam analisados separadamente, embora se esteja a lidar com um crime de multidão, e a dificuldade de tipificar crimes, de individualizar condutas, é grande. Mas nós já vimos que um pedaço dos encrencados foram separados pela Procuradoria para se beneficiarem daquele acordo de não persecução penal. Portanto, algumas pessoas que estavam ali, a Procuradoria conseguiu verificar que a responsabilidade delas foi menor. Então, é preciso considerar todos esses detalhes nesse julgamento. Agora, é um julgamento histórico, é preciso considerar que não se pode estabelecer penas miúdas, o crime é muito grave. E, por último, Fabíola, algo que eu não me canso de realçar, nós estamos começando esse julgamento pelas piabas do golpe. Só as sardinhas estão sob julgamento. É preciso chegar aos tubarões. Se uma sardinha merece uma pena de 17 anos na dosimetria fixada pelo Alexandre de Moraes, imagine-se que pena merecerá, Fabíola, um idealizador, um incentivador, um cultor do golpe, alguém, por exemplo, como Jair Bolsonaro. Vamos lá. O Flávio Dino, Fabíola, ele precisa tomar cuidado, porque o que o Lula está precisando nesse momento não é de pessoas que endossem cegamente as suas tolices, mas de assessores que o orientem em privado para que ele pare de falar bobagens. Nessa matéria, o ministro disse, em algum momento a diplomacia brasileira pode rever. Não, não pode rever. Isso exigiria uma emenda constitucional, não é uma decisão que a diplomacia possa tomar. Nessa matéria está falando mais sensatamente, Fabíola, o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Ele diz que o ingresso do Brasil no Tribunal Penal Internacional foi um avanço extraordinário e diz que esse tribunal tem uma importância muito grande para a preservação dos direitos humanos no mundo. Então, é preciso que o Lula se oriente melhor. E se você considerar, Fabíola, por que nasceu esse debate? Porque o Lula disse, na viagem dele à Índia, que se o Putin vier à reunião do G20 no Brasil no ano que vem, ele não será preso. Ora, há uma ordem de prisão emitida contra ele pelo Tribunal Penal Internacional. Portanto, ele precisa ser preso porque o Brasil é signatário do Tratado de Roma.
que regulamentou o funcionamento desse tribunal. O que ocorreu ontem lá em Moscou? O Putin recebeu, Fabiola, o Kim Jong-un, que é o ditador da Coreia do Norte. Os dois confraternizaram, trocaram fuzis, um presenteou o outro com fuzis. O ditador norte-coreano parabenizou o Putin pela campanha dele na Ucrânia, pela invasão da Ucrânia, diz que apoia incondicionalmente, e o Brasil está junto dessa confusão. O Lula encostou o Brasil neste personagem, neste autocrata, o Vladimir Putin, que está lá trocando presentes com o ditador da Coreia do Norte. Então não vale a pena a discussão, Fabiola. É melhor interromper isso e tomar uma certa distância do Putin, porque isso não serve aos interesses brasileiros e não engrandece a diplomacia brasileira. Professor. Fabio, rapidamente, discordando do Josias, é o seguinte, o advogado usa beca, ele é parcial. O procurador, o representante do Ministério Público, usa beca nas sustentações, nos tribunais e mostra também o seu lado de acusador, é parcial. O juiz usa toga. Toga representa imparcialidade e sobriedade. A reprovação de pena alta é importante para a sociedade e tendo em vista o que ocorreu, mas isso tudo com sobriedade, o voto, não discursivo, alarmante no momento que nós tivemos o quê? Delito coletivo. É importante a gente lembrar ontem, para a gente notar a sobriedade, aliás, de uma magistrada togada concursada, que é a presidente Rosa Weber. Ela foi, porque ela representa o Supremo, provocada pelo advogado de defesa. O advogado de defesa falou: senhores ministros, os senhores são odiados. Atenção, odiados pela população. O que fez a Rosa Weber? Absolutamente nada. Sobriedade, não aceitou provocações. Então, e decide conforme o direito, tendo em vista uma pretensão de punir e um direito subjetivo de liberdade, sem perder de vista que a pena tem o conteúdo de reprovação social.